São sermões expositivos em João, e hoje João 3. Nós vamos ler do 1 ao 8, porque com certeza não vai dar tempo para a gente trabalhar os demais, e eu acho que até o 8 a gente já passa aquilo que a gente... algo muito importante para a gente refletir. Tá certo? Graças Paz, Renan também está por aí. Com tia Norma também. Então vamos ler João 3, a partir do seu versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo do que é nascido do Espírito. Amém? Então, a gente vai refletir sobre esse texto, certo? Do Evangelho de João, e que o Espírito Santo de Deus ele ilumine as nossas mentes para que a gente possa entender o texto sagrado e traga fé aos nossos corações para crermos naquilo que as Sagradas Escrituras nos diz. Tá certo? Então, meus irmãos, é lógico que esse texto ele está dentro de um contexto muito maior, não é? Parece que dos 4 evangelhos, João é aquele que tenta fazer uma caminhada assim cronológica, né, daquilo que Jesus ele estava fazendo, certo? No capítulo de número 2, ele traz ali, logo no capítulo 1 ele fala quem é Jesus, depois ele fala sobre o que João Batista fala sobre Jesus, o testemunho de João Batista sobre Jesus, e é aí que ele começa quando ele diz, no versículo 26, ele diz assim: no dia seguinte, e logo depois, no versículo 35, ele diz de novo: no dia seguinte, lá no capítulo de número 2, ele faz questão de dizer que esse é o primeiro, né? As bodas em Caná da Galileia, quando Jesus transforma água em vinho, ele faz questão, João, o autor do 4º evangelho, ele faz questão de dizer que Jesus, esse foi o primeiro milagre de Jesus, certo? João também ele nos ensina, lá no final do seu evangelho, capítulo de número 20, não me recordo agora o versículo, mas ele diz que ele não escreveu tudo sobre Jesus. Né? Se ele escrevesse tudo o que Jesus fez, ele vai dizer que não haveria livros na face da terra para colocar, não haveria papel na face da terra para colocar aquilo que Jesus fez no período do seu ministério. O que é que o João fez então? João então separou 7 milagres de Jesus, certo? Aqueles que ele pôde mostrar aquilo que é o foco do evangelho dele, que é mostrar que Jesus é o próprio Deus, que as palavras de Jesus são vida, né? E outras coisas mais, que Jesus é o verbo encarnado, pré-existente. Então essa é a ideia de João. Mas, como eu disse, ele fala do milagre quando Jesus transforma a água em vinho, e logo depois, no versículo 23 do capítulo de número 2, João então fala de sinais que Jesus fazia. Ou seja, entre o capítulo 2, o milagre da água em vinho, até o capítulo 3, quando Jesus encontra Nicodemos, Jesus já fez muitos sinais, certo? E é justamente por isso que Nicodemos vai até Jesus. Então o texto que nós lemos a partir do seu versículo 1, diz assim: paz do Senhor, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E aí João nos dá algo, né, sobre Nicodemos muito interessante. Ele diz um dos principais dos judeus. Pois bem, então Nicodemos, ele não é só fariseu e ele não é só judeu. Ele é um dos principais dos judeus.
Ou seja, Nicodemos ele é muito conhecido, Nicodemos ele é um homem de extrema sabedoria, Nicodemos muito provavelmente é um homem que buscava a justiça, né, pela lei, tentava viver a lei, né, com certeza não era perfeito, mas Nicodemos é um homem notório, né, um dos mais notáveis entre os judeus, ele é um dos principais dos judeus, não só dos fariseus, ele é um dos principais dos judeus. E, pois bem, então esse principal dos judeus, ele vai procurar Jesus, né? E João nos dá também a ideia de que ele foi procurar Jesus à noite, no versículo 2, e diz, este de noite, Nicodemos de noite, foi ter com Jesus, ele olhou para Jesus e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, Nicodemos, ele reconhece a divindade de Jesus? Creio que não. O que é que Nicodemos ele reconhece? Ele reconhece que o que Jesus está fazendo, os sinais que Jesus está fazendo, desde a transformação da água em vinho, né, e os demais sinais que João não nos conta, não nos especifica, ele reconhece que aqueles sinais que Jesus está fazendo não são como mais à frente os fariseus, os fariseus e outros grupos religiosos vão dizer que o que Jesus fez é por conta dos demônios, porque Jesus faz pelo espírito de Beelzebul, o Deus dos demônios. Então, Nicodemos ele não entende isso. Nicodemos entende que o que Jesus fez porque Deus era com ele, assim como os outros profetas fizeram também, assim como Elias fez. E isso não quer dizer que Elias era o próprio Deus, mas de que Elias era alguém que vai ser conhecido como um homem de Deus, que Deus está com ele. Os seus sinais, os seus prodígios são a marca de que Deus está com ele. Então Nicodemos entende isso também. Ele não reconhece aqui a divindade de Jesus. O que ele reconhece aqui é que Jesus é um mestre porque ensina, e os outros evangelhos nos diz que Jesus ensina com autoridade, ensina diferente dos líderes e dos rabis religiosos da época, certo? E que todos os sinais que Jesus fazia, ele via claramente que aquilo ali era uma obra do próprio Deus. Deus estava fazendo uma obra no meio de Israel ali, através de Jesus. E aí ele vai dizer isso, né? Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Não que Jesus era o próprio Deus, ou que Jesus era o Filho de Deus, como este afirmava ser, né? E aí o versículo 3 diz o seguinte, a isto respondeu Jesus. Ou seja, Jesus não deixa que a conversa siga. Lembra, a gente vai lembrar também dos versículos aí, se você está com a sua Bíblia na mão, leia comigo, quando a Bíblia vai dizer assim, ó, o versículo 24 do capítulo 2, Jesus diz assim, ó, a Bíblia diz assim, ó, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Versículo 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ou seja, Jesus tinha um conhecimento, pré-conhecimento daquilo que pairava no coração de Nicodemos. Qual era a intenção de Nicodemos, né? Então, Jesus parece já cortar Nicodemos e não deixar que a conversa corra. E já começa olhando para Nicodemos e dizendo... A isso respondeu Jesus, versículo 3. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus vai aparecer aqui, o reino de Deus vai aparecer depois no versículo seguinte, né? Depois no versículo seguinte, e depois o reino de Deus vai aparecer mais uma vez no Evangelho de João. Né? Esse não é o tópico, não é tema do Evangelho de João, mas dos outros evangelhos que estão ali nos sinóticos. Né? Então, quando Jesus olha para Nicodemos, Jesus diz o seguinte, olha, Nicodemos, em verdade, ou seja, Jesus, o negócio é sério agora. Em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, Nicodemos. Se alguém, Nicodemos, não... como Nicodemos ia entender, né? Não nascer de novo, olha o que é que Nicodemos entende, né? Não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. O interessante é que reino de Deus aqui, ele não tem a mesma conotação dos evangelhos sinóticos. O reino de Deus aqui, ele está ligado principalmente para Nicodemos à ressurreição.
Né? O reino de Deus está ligado à ressurreição e está ligado também ao reino terreno, mas principalmente à ressurreição. A gente vai ver isso, e principalmente aquilo que Jesus está falando, a gente vai ver isso mais para frente, quando ele vai falar de João 3,16, né? Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o reino de Deus aqui tem muito a ideia de nova vida, de vida eterna, de ressurreição. E o que Jesus está dizendo para Nicodemos é muito interessante. Jesus está na frente de um dos principais dos judeus e dizendo, olha, aquele que não nascer de novo, ele não vai entrar no reino, ele não vai ver, né? Não vai ver, não vai provar o reino de Deus. Ele não vai ver o reino de Deus, ele não pode provar do reino de Deus. Mas o que é que Nicodemos entendia que se precisava para ver o reino de Deus? Para participar da ressurreição, para participar da nova vida. Ele entendia que a única coisa que poderia tirar ele da nova vida é apostasia, certo? Negar ali toda a lei de Deus, o próprio Deus e outras coisas mais, ou um grande, como é que eu posso dizer? Um grande pecado. Um grande pecado tiraria dele de ver o reino de Deus. O problema aqui é que Nicodemos parece não estar nessa lista. Por quê? Porque João já começa dizendo que ele é um dos principais dos judeus. Então é estranho para Nicodemos quando Jesus olha para ele e diz que se ele não nascer de novo, ninguém que não nasça de novo vai entrar no reino de Deus. Então a primeira coisa que vem à cabeça de Nicodemos é: o que é então nascer de novo? Por quê? Porque até onde Nicodemos entende, ele estava pronto para entrar no reino dos céus. Por quê? Porque como era um dos fariseus e principais entre os judeus, então com certeza não apostatou. E com certeza não era tido pelos outros como injusto, já que o próprio João dá testemunho dele dizendo que era um dos principais dos judeus. A ponto de Nicodemos então perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, Nicodemos agora ele responde com ignorância mesmo. Com ignorância, e quando eu falo ignorância, eu falo na questão do raciocínio. Ele diz, pode eu entrar... Como é que eu vou fazer? Eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? E por quê? Porque nascer de novo, essa ideia de nascer de novo para Nicodemos é estranha. Ele não liga isso ao Antigo Testamento de jeito nenhum. É estranho para ele. Para entrar no reino de Deus é necessário outra coisa. Principalmente seguir a lei, os mandamentos de Deus. Então ele como sendo um fariseu, ele como sendo um principal dos judeus, para ele é meio estranha essa ideia de que para ver o reino de Deus, ele precisaria nascer de novo. Outra coisa que a gente precisa entender é que esse de novo aqui, essa mesma palavra usada para de novo, no original, ela pode ser tanto para de novo como do alto. Ou seja, não nascer do alto, mas o que parece aqui, o que está claro é que Nicodemos entende de novo, e não do alto, nascer de novo, e não nascer do alto. Mas presta bem atenção que do alto ainda vai aparecer aí no texto, certo? Então Jesus respondeu, mediante a ignorância de Nicodemos. Em verdade te digo, Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus agora diz entrar. Mais uma vez. Primeiro ele disse ver, provar. Agora ele diz entrar, fazer parte do reino de Deus. E ele diz de novo, em verdade vos digo. Ele está confirmando, ele está dando confiança, palavra digna. Em verdade te digo. Que se você não participar desse algo novo, desse novo nascimento, você não vai entrar no reino de Deus. E aqui é a primeira reflexão que eu quero trazer com você. Entenda que para participar da vida eterna, é necessário mais do que vida moral. Mais do que vida moral. É necessário mais do que um bom testemunho de todos. Haja vista, nós conhecemos pessoas que têm testemunhos melhores do que cristãos. Mas Jesus está dizendo que para ver o reino de Deus não é necessário só ter esse testemunho moral entre todos. Pelo visto também para
ver o reino de Deus e para participar do reino de Deus, não necessariamente você precisa ser um religioso, como Nicodemos o era. Nicodemos é um dos principais dos judeus, mas também um dos principais dos fariseus. Ele é um homem que conhece a lei, ele é um homem que conhece as Sagradas Escrituras. Mas Jesus está dizendo a ele que isso não é suficiente para entrar no reino de Deus. Olha que coisa interessante. Para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus, não é suficiente ter uma boa moral, um bom testemunho conhecidos por todos, que até o próprio João diz, né, de Nicodemos, que Nicodemos era o maior, um príncipe dos principais dos judeus. Não é para entrar no reino de Deus também não basta apenas fazer parte da religião, certo? Não basta apenas ser conhecedor, né, das Sagradas Escrituras. Eu conheço a Bíblia, não basta só isso, né? Minha tia está dizendo aí, oi, meu bem, paz, tudo bem? Então, olha bem, quando Nicodemos então olha para Jesus, ele não entende o que é que Jesus está falando, porque tudo aquilo que era necessário para entrar no reino de Deus, Nicodemos basicamente tinha. Mas agora Jesus está dizendo que precisa de algo mais para entrar no reino de Deus. E Jesus, o que é que precisa para entrar no reino de Deus? Você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo, Jesus? É nascer da água e do Espírito. Mas espera aí, Jesus. Nascer da água e do Espírito. E aí a gente tem várias interpretações, né, de que nascer da água e do Espírito seriam duas coisas diferentes. E que nascer da água seria... tem gente que diz, não, isso aí é o nascer natural. Né? Tem a ver com ali aquela água quando a bolsa estoura, né? E outras coisas mais. E a gente tem também a interpretação de que nascer da água seria o batismo, né, cristão. Embora Nicodemos não entenderia o batismo cristão. Porque o que ele conhecia era o batismo de João Batista, o batismo para arrependimento, de arrependimento. E há quem diga também que era esse batismo de arrependimento. O negócio é que aqui o que parece é um paralelismo hebraico, e eu vou tentar te dizer o que é isso aí. É como quando a gente está lá lendo o Salmo 91, e a gente diz lá escudo e broquel. E aí tem gente que vai lá e interpreta escudo e interpreta broquel, mas na verdade é a mesma coisa. Isso é comum na literatura hebraica. Ele quer dizer, ele só está reforçando. E pelo que me parece aqui, a ideia de água e espírito é justamente uma ideia, está querendo passar a mesma ideia. E de onde é que a gente tira isso? Principalmente, meus irmãos, eu quero ler aqui para você, se você tiver com sua Bíblia aí, você abre comigo e acompanha. Ezequiel 36, a gente poderia citar outros textos, mas por causa do tempo a gente vai caminhar, certo? Ezequiel 36, a partir do versículo 25 diz assim, então, presta bem atenção, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. 27. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Então a gente viu aqui, no mesmo texto aqui, água, espírito com E minúsculo e espírito com E maiúsculo. Então, para mim, entendo eu, entende também alguns comentaristas, como o Don Carson, né, um comentarista do comentário sobre o Evangelho de João, entende que quando Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito, Jesus está falando da nova vida, que tem a ver com a pureza espiritual e que tem a ver com esse transformar, quando Deus vai dizer ali em Ezequiel, né? Porei dentro de vós o meu Espírito, e aí então vocês vão poder me obedecer. O que é que Jesus então está dizendo para Nicodemos? O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que antes das coisas exteriores, como a moral, a religião,
o bom testemunho de todos e outras coisas mais que nós nos apegamos e dizemos que somos crentes por causa disso. Eu sou crente porque eu estou na igreja, eu sou crente porque eu não mato, não roubo. E há quem não seja cristão e diga, por que eu seria cristão? Por que então eu faria parte de uma igreja? Por que eu iria para o inferno? Eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada demais. Não é isso? Então, o que é que Jesus está dizendo? Que, na verdade, para ver o reino de Deus, nós precisamos de algo a mais. E que algo a mais é esse que Nicodemos, que é um dos principais dos judeus e dos fariseus, não tem. Ele não é transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem aquilo ainda que o versículo 25 diz, do capítulo 2, olha aí na sua Bíblia, diz assim, ele não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O que Nicodemos precisava era do espírito dentro dele, o que Nicodemos precisava era de um transformado espírito. Era de que não só ele praticasse outras coisas boas, era de que não só ele fizesse parte da religião, mas principalmente que ele fosse uma nova criatura. Principalmente que ele olhasse as coisas da forma divina. Que ele julgasse as coisas da forma santa e sagrada, que só uma pessoa que tem dentro de si o Espírito, que só uma pessoa que foi lavada pelo Espírito Santo de Deus, que só uma pessoa que foi purificada por Deus pode ter. Então, quando Jesus diz, necessário vos é nascer de novo, e Jesus diz em verdade, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que Jesus está dizendo é que se eu e você, como disse a Nicodemos, não formos transformados, nada mais vale, nada mais nos garante que possamos fazer parte do reino de Deus, que possamos fazer parte da ressurreição, que possamos ter vida eterna. O que nos é necessário, antes de qualquer coisa, seja moralidade, seja religião, ou seja qualquer outra coisa que a gente possa se apegar, até a própria lei, há necessidade de uma transformação. Essa transformação é feita pelo próprio Deus, mediante o seu Espírito Santo, dentro de nós. É isso que, aqui é o cerne da religião. Aqui é o cerne do cristianismo. Não são pessoas que buscam a todo vapor serem bons, serem pessoas boas, serem pessoas morais, serem pessoas religiosas. Não. São pessoas que são transformadas pelo Espírito Santo de Deus e por isso vivem uma vida moral e vivem também uma vida religiosa. Então o chamado é para transformação. O chamado é para algo que vem de dentro, melhor, para algo que vem do alto. Do alto. Do alto. É por isso que a ideia do nascer da água e do Espírito, quando eu disse que, quando ele diz de novo, tem uma conotação também de do alto. Porque no original, a palavra ali que diz que tem a ver com de novo, é a mesma que tem a ver com do alto. Ou seja, nascer da carne e do Espírito é receber do alto a transformação. Nascer da água e do Espírito é ser... como é que a gente pode dizer? Aquilo que a gente chama de ser batizado no Espírito Santo de Deus. Aí sim a gente pode dizer isso. Batizado no Espírito, algo que vem do alto e desce sobre nós. Ou seja, isso quer dizer que você não é cristão porque levantou a mão na igreja. Isso quer dizer que você não faz parte do reino de Deus porque foi à frente na igreja. Isso quer dizer que não é porque você segue ali todos os padrões religiosos, vai o culto aos domingos, ou melhor, você vai não só aos domingos, mas também aos dias de semana, que você nasceu de novo e que você faz parte do reino de Deus. Não. Isso não lhe dá a garantia de ver, de provar, de viver o reino de Deus. O que te garante é se você realmente foi transformado, é se você recebeu do alto. É se você nasceu de novo. Isso é garantia. Mas, por que Nicodemos não sabe o que é nascer de novo? Primeiro, Jesus já diz a ele, né? Me admira que você não entenda quando eu digo nascer de novo. E quando Jesus diz que se admira, né? Dele não entender o que Jesus está falando, é justamente porque, como eu disse a você, a gente foi em Ezequiel e olhou. Mas tem outras partes na Escritura. O homem nasce com o soprar do Espírito nas suas narinas. O Espírito, no Antigo Testamento, ele traz essa ideia de nova vida, de criar vida.
Mas também tem um motivo aqui para Nicodemos não entender o nascer de novo. O outro motivo é que Nicodemos não nasceu de novo. Não nasceu de novo. É impossível. Vou aqui usar um exemplo bem chulo, mas só para a gente entender. É impossível que um torcedor do Bahia ou do Vitória entenda o que o outro torcedor entende. É impossível sentir. O torcedor do Vitória olha para o torcedor do Bahia e diz assim: rapaz, eu não entendo como consegue torcer para um time desse. E aí o torcedor do Bahia olha da mesma forma, com toda a arrogância também, diz assim: não entendo como pode torcer para um time desse. Por quê? Porque é algo íntimo. É algo íntimo. É algo que está lá muitas vezes desde a infância. E aí você pode lembrar de vários exemplos de que são coisas que só quem tem pode experimentar, ou pode explicar. Só quem tem sabe, né? Entende quando o outro diz. A mesma coisa é quanto a Nicodemos. Ele não entende o que é nascer de novo, porque ele não nasceu de novo. Ele não sabe do que Jesus está falando, porque ele ainda é natural. E quando eu digo natural, eu não estou falando do contexto paulino, eu estou falando do natural mesmo. Ele é nascido só do homem. Leia o texto comigo. Versículo 6, Jesus assim, ó: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito, Nicodemos. Quando ele diz carne, ele não está falando de pecado, como Paulo, quando trata de carne. O contexto de carne aqui de João é o nascimento natural. Aquele que nasce do homem é homem. E aquele que nasce do Espírito é quem tem nova vida. É do Espírito. O que ele está dizendo é que o homem nasce duas vezes, sim. O homem nasce naturalmente, certo? E aí o que é da carne é carne. E o homem nasce espiritualmente. Ele tem uma nova vida. E esses aí é quem são do Espírito. Esses aí são os que são do Espírito. Ou seja, Nicodemos não entende o nascer de novo porque nunca nasceu, porque ainda só participou do primeiro nascimento. E talvez você seja cristão. E refletindo sobre isso que eu estou dizendo, você está olhando para trás e vendo que você ainda enxerga a vida como enxergava antes. Que nem as pessoas ao seu redor olham para você e te veem como crente. Certo? E o que é que eu posso dizer para você? É que talvez você não tenha nascido de novo. Talvez você ainda tenha participado só do primeiro nascimento, seja filho de homem. Como eu também sou, como todos são. Mas não é ainda como poucos são, que são aqueles que são nascidos do Espírito, nasceram do alto, receberam algo divino dentro de si, que é a nova vida, vinda por meio do próprio Espírito Santo, que faz com que o homem nasça para Deus, que faz com que o homem enxergue a Deus, que faz com que o homem olhe para Jesus e veja somente em Jesus a sua salvação, que faz com que o homem pratique toda a moralidade cristã, mas não simplesmente por medo, mas por amor a Deus, que faz com que o homem viva a sua vida não para o seu próprio ego, mas para a honra e glória de Deus. Então Jesus diz: aquilo que é nascido da carne é carne, filho. Você não vai entender, Nicodemos. Mas aquilo que é nascido do Espírito, e aí, presta bem atenção, o Espírito está com... Tá aqui, embora o texto grego não traga essa ideia de letra maiúscula e minúscula, como a gente faz no português, né? Mas aqui está explicado de maneira perfeita na tradução, nossa tradução. O que é nascido do Espírito é maiúsculo, terceira pessoa da Trindade, é Espírito, e esse Espírito é a nova vida. É o mesmo Espírito do versículo 3, do versículo 5, que deveria também estar em E minúsculo. É a nova vida. Nascer da água e do Espírito é o nascer de novo. E aí ele diz assim, o versículo 8, versículo 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Aquele que é nascido do Espírito é controlado pelo Espírito. Ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que não é nascido do Espírito, ele é controlado pelo homem, por si, pelo aquilo que é carnal, pelo aquilo que é natural. Aquele que é nascido de Deus, não. Aquele que é nascido de Deus, ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus, porque é algo que vem do alto. Algo que vem do alto.
E aqui é o convite que eu tenho a te fazer. Eu quero te convidar a nascer do Espírito. E como é que a gente faz isso? Eu quero te convidar a clamar a Cristo Jesus por isso. A Bíblia não diz o que é que acontece com Nicodemos depois dessa, dessa conversa com Jesus. O que a gente sabe é que mais na frente, Nicodemos ele vai contestar os fariseus quanto às obras de Jesus, dizendo que os fariseus, o que é que a lei diz contra Jesus? Nada. Contra as obras de Jesus, nada. E depois Nicodemos ele vai estar lá na crucificação também. Nicodemos parece que o tempo vai passando e ele vai se convertendo. Paz, digo. Deus abençoe, meu antigo pastor. Deus abençoe. Então, eu não sei aqui, mas pelo que parece, no decorrer da caminhada, Nicodemos ele encontra o caminho do que Jesus está falando. Mas eu sei qual deveria ser a reação de Nicodemos aqui, a partir do momento que ele entende essas coisas. Jesus explica essas coisas a ele. A reação de Nicodemos deveria ser se prostrar diante Cristo Jesus e pedir a ele essa graça que só ele pode dar. Lembre do que do primeiro capítulo de João, João vai dizer. O testemunho de João Batista sobre Jesus, ele vai dizer: este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Aquilo que Nicodemos precisa para entrar no reino, para ver e para entrar no reino dos céus, só Jesus tem, só Jesus pode dar. A religião não pode dar. A igreja não pode dar. E quando eu digo a igreja, eu estou falando do meramente estar na igreja. Até porque eu sou pastor, eu sou membro de uma igreja, sou pastor de uma igreja. Então não estou falando contra a igreja em si. Mas é algo que ir à igreja por ir não lhe dá. É algo que a moralidade, por moralidade, não lhe dá. Que o querer ser bom não lhe dá. É algo que só Jesus pode lhe dar, que é o Espírito Santo de Deus dentro de você, criando essa nova vida. Aquele que o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu sei qual é a atitude que Nicodemos deveria tomar. A atitude que Nicodemos deveria tomar é se ajoelhar e clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, como fez Bartimeu, e continuar e dizer: faz-me nascer de novo. Faz-me nascer de novo. Faz-me nascer de novo, Cristo Jesus. Faz-me nascer de novo. Faz-me nascer de novo. Eu acho que essa música não se encaixa em crente, em cristão. A letra dela, né, não se encaixa em cristão, mas se encaixa naquele que não é nascido de novo. Quando diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Então, se é nada, é porque você ainda não nasceu de novo. Nada encontrarás de bom. Mas ele diz assim, ó: mas uma coisa eu tenho, que é o desejo de ser transformado. Essa música é um clamor. Eu desejo ser transformado. E ela diz: dá-me um coração igual ao teu. Lembra do texto de Ezequiel que a gente leu, que Jesus vai dizer, que Deus vai dizer assim, ó: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Então, se você não nasceu de novo, se você tem convicção disso, ou se você está em dúvida, e está em dúvida se nasceu de novo, é uma prova de que não nasceu de novo, eu quero te convidar a se ajoelhar e clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e faz-me nascer de novo, Cristo Jesus. Faz-me nascer de novo, porque só assim eu posso ver e posso entrar no reino de Deus. Só assim o reino de Deus pode nascer dentro de mim. Porque fora isso, a minha moralidade, a sua moralidade, a minha religião, a sua religião, a nossa religiosidade é trapo de imundícia. Nada serve para entrar no reino de Deus. Não serve como paga para entrar no reino de Deus. A paga para entrar no reino de Deus é o sangue de Cristo Jesus. E ter o seu espírito dentro de si. E ser transformado. Só assim você pode fazer parte do reino de Deus. Então eu quero te convidar a clamar por isso. Essa é a nossa última live, né? Ainda vai ter lives essa semana, até o dia 31, se não me engano, vai ter lives. Essa é a minha última. Né? É uma live de despedida, pelo menos para esse projeto aqui da Tribugade. E eu não queria sair daqui, a gente refletiu sobre várias coisas. Eu não queria sair daqui sem
dizer isso para você. Eu não queria sair daqui sem pregar o genuíno evangelho para você e te convidar a nascer de novo. Eu não posso fazer isso como ministro do evangelho. Eu não posso tomar de certeza de que todo mundo que está aqui é cristão e todo mundo nasceu de novo. Como eu disse a você, levantar a mão na igreja não nos faz nascer de novo. Recitar versículos bíblicos não nos faz nascer de novo. Nascer de novo não é algo que eu e você possa fazer. Nascer de novo é uma graça que nós recebemos dos altos céus. É algo que vem do alto. Então eu preciso te dizer que se você não nasceu de novo, clame ao Senhor por isso. Não se apegue em eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca bebi, eu nunca me prostituí. Não se apegue em não, comigo tá tranquilo, eu vou para a igreja todo domingo. Ainda vou de semana ainda, olha que coisa. Mas se apegue à graça do Cristo, do Jesus de Nazaré, derramando do seu Espírito sobre você e o Espírito Santo de Deus gerando em você nova vida. Talvez você tenha até se batizado e não tenha nascido da água e do Espírito. Então que o Senhor nos conceda essa graça de nascer de novo. Mas, Felipe, eu tenho certeza de que eu sou cristão, de que eu nasci de novo. Que você continue se apegando a somente isso. Que você nasceu de novo e foi por graça, não por merecimento. Não porque você buscou, não porque você decidiu, mas porque Jesus foi misericordioso, gracioso, te escolheu e derramou sobre você o seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus gerou em você nova vida. Fez você nascer de novo. Amém? Então eu quero te convidar para orar. Eu quero agradecer à Tribo Gade por todos os convites, certo? Muito obrigado. Obrigado pela confiança também, certo? Eu quero desde já deixar meu abraço aqui, um cheiro aqui para a irmã Gel, Gil, Denilson, o pessoal da Tribo Gade ali, tanto a liderança como aqueles que fazem parte da tribo. Um beijo, Deus os abençoe. Você que não faz parte da tribo, mas talvez seja da Igreja Batista São Caetano, um abraço, saudade de vocês. E saudade, saudade do meu pastor Jutaí. Saudade, tia Norma também, viu? E é isso, muito obrigado mesmo, obrigado pela sua disposição de estar aqui me ouvindo, viu? Quero agradecer a Anderson que tocou, louvou com a gente aqui, né, no início da live, viu, meus irmãos? E até a próxima, quando Deus permitir, certo? A gente tem, né, se você for lá na bio, você vai ver lá no meu Instagram, você vai ver lá que tem assim, ó, mensagens positivas, tem um dedinho para baixo e tem um link. Se você clicar no link, você cai lá no canal do YouTube, onde a gente tem várias ministrações, certo? Várias ministrações lá. Essa aqui provavelmente eu vou estar colocando lá também, tá bom? E quando você puder, nos visite lá na Igreja Batista de Leade. A gente vai voltar a partir do dia 29, certo? Só aos domingos, certo? E nos avise previamente, porque você sabe que é no máximo 50 pessoas. Mas eu vou estar muito feliz em te receber lá, tá bom? Então vamos orar em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, Pai que estás no céu, Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por essa reflexão, por essa exposição da tua santa e gloriosa palavra. Ó Senhor, obrigado por nos conceder a graça de ter nascido de novo. E te pedimos que conceda a graça, Senhor, àqueles que ainda precisam nascer de novo. Nos livra, Senhor, de nos apegar a status, religiosidade, moralismo e tantas outras coisas que nos apegamos e dizemos que por isso merecemos os céus. Ó Senhor, se nós tivermos um lugar no céu, Senhor, como muitos aqui têm, Senhor, é pela tua graça e pelo teu Filho, que deu a vida por nós, nos deu do seu Espírito, que gerou em nós uma nova vida, e nascemos de novo. Porque se não fosse isso, Senhor, nós estaríamos ainda naquilo que Jesus disse, nascido da carne, e esses não herdam o reino dos céus. Só aqueles que são nascidos do Espírito. Então, Senhor, eu quero te agradecer por ter nos gerado, Senhor, no teu Espírito. E, Senhor,
Ouve, Senhor, ouve o clamor daquele que está agora, Senhor, clamando e dizendo: Senhor, eu quero nascer de novo. Senhor, faz-me nascer de novo. Aquele, Senhor, que o teu Santo Espírito, se estão orando, é porque o seu Santo Espírito já abriu, né, os olhos, Senhor, dessa pessoa. E ela está clamando, Senhor, para nascer de novo. Ó, Senhor, derrama mais da tua graça e misericórdia, Senhor. Somos gratos a ti. E continua, Senhor, a nos livrar. Jesus, quando o teu filho amado Jesus orou, ele disse que era para nos purificar na tua palavra. Na verdade, a tua palavra é a verdade, ô Senhor, que a tua palavra nos purifique, nos limpe de tudo aquilo que nós nos apegamos e dizemos, porque eu faço isso, eu vou para o céu, por causa disso eu vou para o céu. Jesus está comigo por conta disso, Senhor. Nos lava na tua palavra, nos lava na tua palavra. E nos ajuda a nos apegar ao Senhor e à tua cruz, a cruz do teu filho, que por ela nós temos redenção. Muito obrigado, Senhor, pela tribo Gade, por esse projeto, obrigado por participar, obrigado pela vida dos líderes da tribo Gade, Senhor, e pela Igreja Batista São Caetano, que o Senhor continue a abençoar. E que o amor de Deus, que a graça do seu Filho amado Jesus, e que as consolações do Espírito Santo seja comigo e seja com você também. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tá bom? Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.